Olá, pessoal! Este vídeo é sobre a urbanização mundial. Ele foi montado a partir de um roteiro feito pela professora de Geografia Jaqueline, da Escola Estadual Antônio Martins, de Nova Serrana, no interior de Minas Gerais. Nós vamos fazer um passeio geohistórico pela construção das cidades, o processo de urbanização desde o seu início até os dias atuais. Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que, quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural. O processo de formação das cidades ocorre desde os tempos do período neolítico. No entanto, sob o ponto de vista estrutural, elas sempre estiveram vinculadas ao campo, pois dependiam deste para sobreviver. O que muda no atual processo de urbanização capitalista, que se intensificou a partir do século XVIII, é que agora o campo é quem passa a ser dependente da cidade, pois é nela que as lógicas econômico-sociais que estruturam o meio rural são definidas. O processo de urbanização no contexto do período industrial estrutura-se com base em dois tipos de causas: os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Os fatores atrativos, como o próprio nome sugere, são aqueles que a urbanização ocorre devido às condições estruturais oferecidas pelo espaço das cidades. O maior deles é a industrialização. Esse processo é característico dos países desenvolvidos, onde o processo de urbanização ocorreu primeiramente. As cidades como Londres e Nova York, elas se tornaram predominantemente urbanas a partir da década de 1900. O início do século XX, em razão da quantidade de empregos e das condições de moradias oferecidas, embora em um primeiro momento a maior parte dessas moradias fosse precária em comparação aos padrões de desenvolvimento atual das cidades. Já os fatores repulsivos são aqueles em que a urbanização ocorre não em função das vantagens produtivas das cidades, mas graças a essa espécie de expulsão da população do campo para os centros urbanos. Esse processo ocorre, em geral, pela modernização do campo, que propiciou a substituição do homem pela máquina, e pelo processo de concentração fundiária, que deixou a maior parte das quantidades de terras na mão de poucos latifundiários. Processo esse que começou a sua transformação lá na primeira Revolução Industrial. Na atualidade, esse fenômeno é característico dos países subdesenvolvidos e é marcado pela elevada velocidade em que o êxodo rural aconteceu, bem como pela concentração da população nas metrópoles, a metropolização. Tais cidades não conseguem absorver esse quantitativo populacional, propiciando a formação das favelas e habitações irregulares, geralmente precarizadas e sem infraestrutura. O processo de urbanização ele ocorre em 4 principais etapas, sofrendo algumas poucas variações em alguns pontos do planeta. Primeiro, tem a industrialização das sociedades. Em consequência, vem a ampliação da divisão entre campo e cidade. Um terceiro momento é o êxodo rural e a formação das grandes metrópoles. E em quarta etapa, tem a estruturação da hierarquia urbana. Em geral, o que se observa é a industrialização funcionando como um motor para a urbanização das sociedades. Em seguida, se amplia-se as divisões econômicas e produtivas, com o campo produzindo matérias-primas e as cidades produzindo mercadorias industrializadas e realizando atividades características do setor terciário. Esse processo é acompanhado por um elevado êxodo rural, com a formação de grandes metrópoles, em alguns casos até de megacidades, com populações que superam os 10 milhões de habitantes. Por fim, estrutura-se a chamada hierarquia urbana, que vai desde as pequenas e médias cidades às grandes metrópoles. Nesse esquema, vale ressaltar que é apenas ilustrativo, pois a sequência desses acontecimentos ela não é linear. Muitas vezes os fenômenos citados acontecem ao mesmo tempo. Outra ressalva importante é de que a tal sequência não acontece de forma igualitária em todo o mundo. Nos países pioneiros, no processo de urbanização, ela ocorre de forma mais lenta e gradativa, enquanto nos países industrializados tardia, tal processo manifesta-se de forma mais acelerada, o que gera maiores problemas estruturais. Ao longo dos anos, a sociedade tem sofrido diversas modificações, especialmente no que tange à apropriação do espaço geográfico. Em meados de
1800, a população mundial era praticamente rural. Apenas cerca de 3% viviam em áreas urbanas. O aumento das indústrias, vinculado a um expressivo desenvolvimento tecnológico, fez com que as pessoas migrassem para as cidades à procura de trabalho. Portanto, as oportunidades de emprego nesse período, elas são consideradas fatores atrativos, ao passo que a intensa mecanização do campo era considerada um fator repulsivo, expulsando as pessoas dali. Atualmente, segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 54% da população mundial vivem na zona urbana. E há projeções da organização de que essa porcentagem aumente. Em 2050, por exemplo, seja de 66%, correspondendo a quase 2,5 milhões de pessoas deslocando-se para essas áreas. O crescimento esperado concentra-se especialmente nos continentes africano e asiático. Assim, segundo a ONU, o crescimento da população urbana mundial, por ser elevado especialmente nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvido, não ocorreu de maneira sustentável, acarretando diversos problemas sociais, ambientais e até climáticos. Aproximadamente 900 milhões de pessoas que foram para as cidades vivem hoje em favelas no mundo todo, inserida em um contexto de miséria, fome e diversos problemas de saúde. A urbanização brasileira teve no processo de industrialização propiciado pela Revolução Industrial iniciada lá na Europa como um fator propulsor, que teve seu início no século XX. A modernização do campo vivida no período da industrialização provocou um expressivo êxodo rural. Valendo ressaltar que até por volta de 1950, a população brasileira vivia em sua maioria nas zonas rurais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, houve um grande aumento da população urbana brasileira entre os anos de 1940 e 2010. Segundo o órgão, atualmente mais de 80% da população do país vivem nas áreas urbanas. E desse total da população, 28% concentra-se na região sudeste, mais especificamente em São Paulo, com 13%, no Rio de Janeiro 10% e em Belo Horizonte 5%. E isso faz com que seja possível afirmar que o processo de urbanização ocorre de maneira desigual no país. A região sudeste é, portanto, a que mais concentra a população. Cerca de 92% dessa vive em áreas urbanas. E isso se deve aos inúmeros fatores atrativos, como a presença de indústrias e a consequente oferta de emprego. A região centro-oeste vem em segundo lugar, com cerca de 88,8% da população vivendo nas zonas urbanas. A região sul concentra aproximadamente 92% dos habitantes nas cidades. A região norte e nordeste apresenta as menores taxas de urbanização, 73,53% e 73,13%, respectivamente. As projeções da ONU apontam que no ano de 2050 a população urbana brasileira pode chegar a 93,6%, o que corresponde a aproximadamente 237 milhões de habitantes vivendo nas cidades em todo o país. O processo de urbanização, além de ocorrer de forma desigual, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, dá-se de forma desordenada, apontando, então, a falta de planejamento. E isso acarreta diversos problemas urbanos de ordem social e ambiental. E entre esses problemas nós temos a favelização, que é a falta de planejamento e de políticas públicas, que faz com que muitas pessoas, ao se dirigirem às cidades e não encontrar locais para se abrigarem, ocupem áreas terrenas muitas vezes em áreas de risco. A favelização é uma consequência do inchaço urbano e da ocupação desordenada das cidades. Temos aí também o excesso de lixo. Visivelmente, onde há maior concentração de pessoas, há também maior produção de lixo. E o aumento do número de habitantes nas grandes cidades faz com que houvesse maior produção de lixo, que, por vezes, é descartado de maneira incorreta, provocando outros problemas urbanos e também problemas ambientais. Segundo o IBGE, no Brasil, cerca de 50% do lixo gerado é depositado em locais incorretos ou a céu aberto. Outro ponto, que é a poluição. A questão da poluição pode ter diversas naturezas. As grandes cidades concentram, além de um elevado número de habitantes, também um grande número de indústrias e automóveis, que diariamente emitem diversos gases poluentes à atmosfera, causando a poluição do ar. A poluição sonora e visual também é um grande problema vivido nos centros urbanos, comprometendo o bem-estar da população. A violência, processos como a marginalização da população por meio da favelização ou da ocupação desordenada contribuem para um aumento da violência.
O inchaço das cidades, associado à incapacidade de abrigar toda a população, às condições insalubres de moradia e à falta de políticas públicas que atendam essa parcela da população, tem como consequência direta o aumento da criminalidade. Por fim, tem as inundações. O processo de urbanização está atrelado a diversas questões, como o aumento da produção de lixo, associado à impermeabilização do solo, o asfaltamento das cidades e o mau planejamento prejudicam o escoamento das águas, provocando as inundações.